A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Eu quero contar uma história para vocês hoje. Que quando eu estava lendo essa parábola dos 3 servos, eu me lembrei dessa história que eu contava muito no meu passado. E a parábola de Mateus 25, versículo 14, diz o seguinte: o reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro, dividindo de forma proporcional a capacidade deles. Observe bem, essa parte é importante. Proporcional à capacidade deles. Deus, ele sabe qual é a sua capacidade de administrar algo. Então, ele vai lhe confiar mais ou menos de acordo com a sua capacidade. Ao primeiro ele deu 5 talentos. Ao segundo ele deu 2 talentos e ao último 1 talento. E foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. Observe que pela capacidade, o patrão viu que aquele que recebeu 5 tinha capacidade de multiplicar e deu 5. Ele multiplicou. Ao segundo, ele deu 2 talentos e ao último 1 talento. Observe essa escala: 5, 2 e 1. Eu imagino que aquele que recebeu 1 talento deve ter ficado reclamando, provocando, porque é muito natural, né? Aí, ó, fulano recebeu 5, recebeu 1. É como a gente tá numa empresa, às vezes um funcionário é promovido a gerente, chegou depois da gente, a gente fica chateado. A gente levou 10 anos com a oportunidade de chegar no primeiro lugar, mas a gente nunca fez nada para mudar aquela situação. A gente foi negligente, né? E o servo recebeu 5 talentos e investiu. Ele investiu e multiplicou rapidinho. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou mais 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do Senhor. Olhe bem, ele escondeu o dinheiro. E você vai ver como esse servo, ele tinha um pensamento que não era um pensamento divino. Observem, depois de um tempo o Senhor voltou da viagem, começou a prestar contas e de como tinha usado o dinheiro. O servo no qual ele havia confiado 5 talentos apresentou mais 5, na verdade 10. O Senhor me deu 5 talentos para investir e ganhei mais 5 para o Senhor. Alegremente ele falou. O Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena, agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Além de ter multiplicado, ele veio festejar com o patrão. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: o Senhor me deu 2 talentos para investir. Eu ganhei mais 2. E o patrão disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Ou seja, o segundo multiplicou, mas ele ainda não estava no nível do primeiro. E aí você observa que enquanto o primeiro ele multiplicou e fez as coisas acontecerem, ele veio banquetear. Mas o segundo agora ele multiplica e é dado a ele novas responsabilidades. Ou seja, como ele tinha menos capacidades, foi aumentando as capacidades e ele foi melhorando suas capacidades. Mas observe que o terceiro, olha o comportamento do terceiro. O Senhor mostra que tem aqueles no Evangelho que estão cada vez mais obedientes, acontecendo. O segundo, que cada vez vai buscando mais, o Senhor vai transformando, porque nem todo mundo é igual. Mas olha o terceiro, o que é que ele diz. Venha celebrar comigo, e aí também chama aquele, né? Você foi fiel na administração dessa quantia pequena, agora lhe darei outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Ele também convidou para celebrar. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse. Observe que antes do patrão falar qualquer coisa, a rebeldia dele já era grande. Olhe bem. Eu sabia, sabe, que o Senhor é um homem severo e que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. 2 coisas me chamam a atenção aí. Eu sabia, sabe aquela pessoa que nada tá bom? Ele já veio reclamando, já veio questionando, já veio brigando. E aí ele diz assim: tive medo de perder seu dinheiro. Olha a arrogância. Eu sabia que você não era graça, então tive medo de perder seu dinheiro. Aquele tom imperativo, né? Por isso o escondi na terra. E aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu: servo mau.
Olha, além dele não ter multiplicado o talento, ele pensou coisas que não agradavam a Deus. Ele pensou coisas que não procediam de Deus, porque o Espírito de Deus, ele é bom, ele é calmo, ele é tranquilo, ele não é odioso, ele não é maligno, ele não é perverso. E ele foi um homem preguiçoso, negligente, mas não é preguiçoso no sentido de trabalho braçal. É negligente na hora de buscar a palavra, é negligente na hora de ler o evangelho, é negligente na hora de fazer as coisas que Deus manda ele fazer. Tem pessoas que fazem, tem que fazer um jejum. Jejum, fica sem comer, não, já não vou mais fazer não. Você vai ter que ler o salmo. Ler salmo, não gosto muito de ler não, só se for para ler na mente. Lavar um prato, não, isso dá muito trabalho, eu odeio lavar prato. É aquela pessoa que tem preguiça, né? De tudo, de ajudar, de orar. Vai ter que orar para um irmão, é para minha casa, para minha família eu oro, para a família de fulano, aí agora eu já vou. É revelação para mim, pronto, tô pronto. É para os outros, não, eu vou perder meu tempo 3, 4 horas evangelizando alguém, salvando almas e vidas através de Jesus Cristo, pelo sangue dele. Não, isso vai me dar um trabalho. E você observa que os outros 2 foram obedientes e escutaram. O terceiro, ele não esperou. Aqui está a colocação dele. E o patrão diz a ele agora, olha a forma como o patrão responde. Senhor, olha como o Senhor respondeu. Servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Já que você acha que eu sou essas coisas ruins, por que você não botou depositado, né? Não devolveu para mim, não depositou no banco? Pelo menos eu teria recebido juros. Ou seja, se você não sabe usar um talento de alguém, não sabe, recebe de Deus um talento. Isso vale pra gente quando está evangelizando. Deus às vezes nos unge a alguma coisa, mas a gente é negligente, a gente é preguiçoso. A gente fica pensando coisas que ninguém está pensando. Quando você é chamado por Deus, você é o sacerdote da sua casa. Sacerdote é o pastor da minha igreja. Essa palavra é pastor da minha igreja. Não, sacerdote na sua casa é você mesmo. Todos nós fomos chamados para servir. Todos nós temos um chamado de sacerdote. E observe bem como é que o versículo 28 nos fala. Em seguida ordenou, tire o dinheiro deste servo e Deus que tem os 10 talentos. Esse servo mau e preguiçoso, ele tinha um talento, foi mandado arrancar dele e entregar o que tinha 10. Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mas o que nada tem, mesmo o que não tem, lhe será tomado. Agora lance esse servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. E a pergunta que eu faço, você foi chamado pelo Senhor para fazer uma obra, você foi chamado pelo Senhor para cuidar de um talento. Como é que você tem que cuidar desse talento? E Deus lhe unge, Deus lhe chama, Deus lhe escolhe, mas você está tão ocupado em pensar coisas ruins a respeito do Deus que te chamou, a reclamar com Ele, a contender com Ele, e você se torna um ocioso, um preguiçoso. Nesse momento o Senhor arrancou da mão daquele servo mau o único talento que ele tinha e deu ao outro, porque ele sabia que na mão do outro ia ser multiplicado. Então a reflexão que eu faço hoje é: como está a sua vida diante de Deus? Como é que você tem sido? Que tipo de servo você é? Que tipo de chamado? Como é que você tem lidado com os talentos que Deus lhe deu? Você já é aquele que já chega respondendo e pensando o que o outro pensou? Então você precisa aprender. E eu quero contar uma história para finalizar, de um pai que tinha 3 filhas e ele estava muito preocupado com as 3 filhas. Essa história é uma história que me remete a um passado escolar, mas quando eu li essa história eu lembrei desse caso. E o pai, ele, perto de falecer, como ele tinha filhas mulheres, ele tinha uma preocupação com quem as filhas iam casar. A filha mais velha era muito estudiosa, formou-se em direito, uma mulher da lei, legalista. Ela tinha uma capacidade incrível de escrever tudo, documentar tudo, e ela se casou com um juiz, né? E a segunda filha era a filha excluída, rejeitada, aquela que sempre estava perto do pai, trabalhando nas empresas e correndo, estudou um pouco menos, mas ela era muito mais reclamona, questionadora, mas era uma filha extremamente dócil quando o pai precisava e ela cuidava do pai, ela ficou com o pai até o final. Mas a vida inteira ela sempre foi a gata borralheira, porque ela era a segunda filha, nasceu uma menina, e a primeira era mais velha, mais cheia de dengos e tudo mais.
E tinha uma terceira filha, a caçulinha do dengo. A caçulinha que não fazia nada, a caçulinha que não lavava prata, a caçulinha que não arrumava a casa, a caçulinha que todo mundo defendia, né? E sempre quando a gente tem um caçulinha em casa, ele termina ficando um algoz, porque ele vai, né, se apropriando dessa fragilidade, né? E vai ficando sempre esperando as coisas chegarem. Sabe aquele filho mais velho que é mais duro, o filho do meio que é o rejeitado e o filho caçula. Então, como esse homem prosperou muito, essa filha do meio, ela participou de todos os trabalhos, ela era quem acordava cedo, quem viajava com o pai, quem fazia negócio, que comprava, que vendia, e o pai tinha grandes empresas. E o pai escreveu um testamento, e esse testamento, como eu falei para vocês, ele deixou tudo documentado. A filha mais velha, como ela era casada com o juiz organizou tudo e aí foi a abertura do testamento, depois que o pai foi sepultado. A filha do meio era solteira e a filha caçula, ela tinha um namorado que fazia faculdade junto com ela. Muito mais tranquila, mais descansada, sabe? Sempre esperando tudo na mão, porque ela era sustentada pelo pai. Ao abrir o testamento, a primeira parte do testamento dizia: para minha filha mais velha, estou deixando 8 das grandes empresas, que são as empresas que vão ser administradas por ela, e eu tenho certeza de que ela vai fazer o melhor. E para minha filha do meio, deixo esta Bíblia contendo dentro informações importantes e uma carta. E para minha filha caçula, deixo fazendas, eu deixo gado, eu deixo todos os investimentos que eu fiz, inclusive algumas preciosidades de obras de arte. Quando a filha se deparou com a Bíblia, ela disse: meu pai deixou o que para mim? Uma Bíblia. E ela abriu a primeira página da Bíblia e começou a ler uma carta. E a carta dizia: filha, existem instruções aqui que vão garantir uma vida longa, feliz. E tudo que eu fiz durante toda a minha vida foi baseado neste livro. Todos os negócios que eu construí, tudo que eu edifiquei. Como você é a minha melhor parte, para você eu deixo a minha melhor porção. Aí dentro terá informações que vão transformar a sua vida. Use com sabedoria. Não deixe de seguir as instruções do livro. Não deixe para a sua irmã mais velha, porque em um determinado momento ela vai precisar de você. Porque a lei dos homens não garante felicidade. Para a sua irmã que está fazendo medicina e vai cuidar da saúde, que é a caçula, certamente ela vai entender de que o médico pode salvar vidas. Mas dentro deste livro tem informações que salvam vidas. Daí em diante está tudo sob seus cuidados. E ela pegou o livro, foi para debaixo de um pé de árvore e ela começou a ficar triste, chorosa, copiosa. Ela dizia: mas a parte da herança, papai tinha outras coisas e ele fez o que? Ele doou para a caridade, meu Deus. Por que ele deixou esse livro para mim? E ela começou a folhear o livro e tinha coisas grifadas no livro. E ela lia, mas não entendia nada, e ela dizia: pai, me dê um sinal, pai. E ela adormeceu com o livro na mão. E quando ela teve aquele sonho, o pai tirava uma chave de dentro da contracapa do livro e dizia a ela: aí está o seu tesouro. Mas antes de você abrir o tesouro, guarde o seu coração. E aí ela acordou. Quando ela puxou a contracapa do livro, que era grosso, tinha uma chavinha pequena e uma instrução. Você vai encontrar um local onde vão instalar as coisas que te pertencem. E quando ela entrou naquele galpão, lá tinha documentos, casas, terrenos, joias, ouro, preciosidades. E ele dizia: o sucesso de tudo isso, filha, foi que eu sempre guardei a parte mais importante para Deus. Os nossos tesouros não são terrenos, são celestiais. Use o livro. E a filha do meio ficou com a melhor parte da herança, a mais rejeitada, a mais humilhada, a mais castigada. O que é que eu quero dizer para vocês com essa história? Às vezes, o Senhor nos deixa uma herança muito maior, mas sem seguir o livro e sem seguir as instruções do livro, tudo aquilo que estava naquele quarto poderia ter sido perdido. E o pai sabia que a filha caçula, que estava fazendo faculdade, ela ia precisar um momento de Deus.
E a filha mais velha, que achava que a lei e a justiça resolvem todos os problemas, também ia precisar de Deus. Então, o pai deixou para a filha do meio a melhor herança, a melhor parte. Às vezes a gente recebe algo de Deus, que é a palavra, e a gente acha que a gente ficou com a pior parte. Não vem dinheiro, não vem cheque, não vem cartão de crédito junto, não vem moedas de ouro. E tem muita gente apegada às moedas, às coisas humanas, e está esquecendo do Senhor. Então medite nessa palavra hoje, de Mateus 25, e veja aonde você está enquadrado. Na história do mundo ou na história de Deus. Não é? Como é que você tem lidado com os talentos? Acredite que essa filha, ela foi a melhor serva, porque ela participou da melhor parte. Amém? Fique com Deus, tenha um bom dia e Deus abençoe vocês. Amém.